Olá, então vou passar aqui para vocês algumas instruções de como fazer no Excel o balanço de massa, né? Aqui eu vou fazer de dois jeitos diferentes, tá? Primeiro jeito eu vou fazer só esse balanço externo aqui, que é só a reação, considerando a conversão, né? E aí depois eu vou fazer uma que também inclui os refluxos, né? Inclui toda essa parte interna aqui. Então, obviamente que essa parte que só tem a parte externa aqui, ela vai ser mais fácil, né, de fazer do que quando tem os refluxos. Então vamos colocar aqui, a gente pode vir aqui escrever aqui, né, desidrogenação do propano. A reação então é C3H8, que aí ela vou colocar a setinha ali. C3H8 que vai se converter então a C3H6 e vai liberar um hidrogênio H2. Então vamos colocar aqui num tamanho maior para que vocês possam visualizar, né? C3H8 vai passar C3H6 e H2 com uma conversão 95% de C3H8. Significa que 95% do que entrar aqui de C3H8 vai sair aqui como produtos, né? Então vamos começar, vou fazer uma versão simples. Acho que eu vou fazer depois uma sem refluxo, porque alguns vai ter sem reciclo, perdão, porque alguns vão ter esse problema aí. E aí depois a gente faz um com o reciclo, né? Só para não se confundir. Então vamos lá, alimentação. Opa, eu vou colocar em mol, né? Mol. Aliás, não vou fazer nessa linha aqui, vou fazer um pouquinho mais aqui pro meio que fica melhor. Vou fazer nessa aqui que fica melhor, para não vir muito para cá por causa dessa figura aqui. Alimentação sem mol, tá? Eu vou colocar aqui, né? C3H8. Vou colocar essa aqui. E aí vai ficar 100 mol aqui. Vou colocar um reator aqui, né? O quadrado do reator. Para fazer esse quadrado maior aqui, eu uso normalmente umas 6 células aqui. Né? E para juntar essas células, existe um botãozinho escrito Merge and Center. Na versão em português vai ser mesclar. Na versão em espanhol acho que também vai ser mesclar. Mesclar acho que vai ser, né? Então a gente clica aqui e aí ele fica assim, ó. E aí eu coloco ali, né? Reator. Tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui com essa seçãozinha aqui. Vou ter que puxar isso aqui um pouquinho para cá. Vou fazer com essa aqui. Mesclar. E aqui vai ser um separador, certo? Aí dá pra vir aqui ficar no meinho, né, ali, com esses botõezinhos aqui que centraliza. Então esse aqui puxa pra direita, puxa pra esquerda, deixa no meio, cima, embaixo e no meio. E esse aqui também. Então a gente tem aqui a alimentação. Vou mudar uma coisa aqui. Para essa alimentação não ficar aqui batendo nisso aqui, eu vou colocar ela. Eu dou Ctrl X para recortar e colar. Ctrl X, Ctrl V para ele ficar um pouquinho mais para cima aqui e o 100 ficar direto aqui. Tá. Então, esse aqui, o processo, né? Ele rende 95%. 95% no final, né? 95% do processo. Então, o produto aqui, o propano aqui, ele vai ser só 5%, né, do original, né? Porque 95% vai reagir para formar outras coisas. Como toda estequiometria aqui é 1, 1, 1, significa que 95%
desse propano aqui vai se tornar o propeno e o hidrogênio. Então aqui, vamos colocar aqui o nome produto, né, em mol, tá? E aí eu vou colocar aqui um rótulo de cada um. Então esse aqui vai ser o C3H8, o de baixo vai ser o C3H6 e o último aqui vai ser o H2, certo? Agora a gente vai colocar aqui, né, quanto que tem de propano na saída aqui, essa parte aqui, né? Ele vai ser igual ao D5, ali acertei, né? D5 menos, aí a gente vai fazer o percentual de conversão, que vai ser D5 vezes 0,95. Afinal de contas, no 95% dele reage. Então vai ser aqui 0,95. E aí dou Enter. E aí vocês veem que de cada 100 propano que entra, só 5 aqui sai como propano. Passando agora para o propeno, a gente sabe que o propeno é 95% de conversão, né? 95% aqui converte para propeno. Então, como é que vai ser? Vai ser D5 vezes 0,95. Aqui a gente tem H2. E no final, então, a gente tem aqui H2 vai ser também, né? D5 vezes 0,95. E aí vocês vão ter aqui o H2. Se vocês, por exemplo, mas se eu tivesse aqui, por exemplo, mais um processo, né? Então, vocês podem fazer assim, digamos que esse 5% aqui fosse só o reator, né? Então, o reator aqui seria, por exemplo, a gente pode colocar, o reator vai ser D5 menos D5 vezes 0,95. Depois, D5 vezes 0,95 e depois D5 vezes 0,95. Aí teria uma eficiência para o separador. Então, digamos que o separador tem uma eficiência de 99%, né? Então, ele vai conseguir separar aqui 99% do propano, né? Do produto original. Então, ele vai esse quantidade de propano aqui vai ser igual a o H5 vezes 0,01, né, que é 99%, vocês ficam só com 1%. Vai ser igual, que é o que sobra, né? Vai ser igual, o propano aqui vai ser igual a H6, que é o que aparece aqui na célula aqui, em relação ao propeno, vai ser H6 vezes 0,99, que é 99%. E aí eu disse que ele separa 99% do propeno, né? Mas não disse quanto que ele separa do H2. Então vamos dizer que no H2 ele não filtra, né? Ele deixa passar 100%. Então fica H2 vai ser igual a 1 vezes multiplicado, né, por H7, então que é 95. E aí o que é legal? Quando você tem aqui esse produtinho aqui já dessa forma, vocês podem trocar o valor, né? Pode ir para 50, ele já ajusta, ó. Ele ajusta já todos os valores. Pode ir para 80, vai ajustar todos os valores. Pode ir para 1866 e ele ajusta todos os valores. Então vocês não tem mais por que refazer todos os cálculos. Então, imaginem aqui que vocês tenham uma complexidade maior, né? Um produto mais complexo. Então, vocês vão precisar chegar aqui e ver e mudar. Então, imagina que um dia é 100, né? Que está ali.
Aí você calculou para 100. Só que no outro dia, o outro dia mudou essa alimentação, vai ser 120 por algum motivo. Aí você já tem ali quais são os valores. Ah, o outro dia não vai ser 120, vai ser 96. Aí você já tem aqui os valores. Ah, o outro dia vai ser 88. Já tem aqui os valores. 116, já tem aqui os valores. Mas mesmo que varie um pouco, ou mesmo que varie muito, né? Então, esse processo aqui agora vai ser escalado, né? Para fazer na casa dos milhares, né? Vai ser 2.600. É só colocar ali o 2.600 e os valores vão estar todos aqui. Então, isso é o que é legal do Excel. E por isso muitas empresas, né, usam Excel porque economiza o tempo dos funcionários, né? Mas agora vamos voltar ao exemplo aqui, tá? O exemplo que eu dei esse foi mais para simplificar, porque alguns trabalhos que eu passei para vocês eu sei que é só o reator e o separador. Então vocês vêm aqui, fazem o reator, fazem o separador, né? Calcula a eficiência do reator, calcula a eficiência do separador e já tem ali a quantidade de produto. Então, para vocês fazerem o de vocês, fazendo assim, dá tranquilamente. Agora vou fazer aqui para mostrar para vocês como fica legal fazer todo o processo de reciclo, né? Então, eu vou voltar aqui o valor para 100, tá? E aí, vou tirar isso aqui eu vou deletar. Agora eu vou colocar aqui, né, que este CH3H8 vai ser igual ao D5 menos D5 vezes 0,95, fecho parênteses e dou Enter. Aqui sempre assim, ó, sempre que vocês querem colocar a fórmula, vocês têm que começar com igual. Então aqui, ó, igual D6 vezes 0,95. Aí ele dá o valor aqui, né? D6 não, D5, porque é a quantidade de... Aqui. É a mesma coisa isso aqui, né? Vai ser igual a D5 vezes 0,95. Se fosse 2H2, aí então seria D5 vezes 0,95 vezes 2, porque ele forma o dobro, né? Ok, agora eu sei esses valores aqui, mas como é que a gente faz o resto, né? Encontrar os outros valores aqui desse balanço molar. Então, vamos fazer uma coisa aqui, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, só para depois a gente ver como é interessante. Vou falar assim, conversão. E aí eu vou colocar aqui 95, porque é conversão de 95%. Depois eu vou colocar aqui essa multiplicação aqui, eu vou colocar em vez de 0,95, eu vou colocar, vou apagar aqui e vou colocar o valor da conversão, que vai ser B8 sobre 100, que vai dar a mesma coisa, ó, não vai mudar nada o valor. B8 sobre 100, mesma coisa aqui. B8 sobre 100 e a mesma coisa aqui. B8 sobre 100. Por que disso? Porque aqui agora eu posso mudar o valor, ó, posso botar 70. Ele já reajusta para todos os valores para 70%. 60%. Já reajusta tudo aqui para 60. Mas vamos deixar em 95. É 95? É 95, tá? Agora eu tenho os fluxos que entram aqui e os fluxos que saem. Mas eu preciso encontrar também qual que é os valores de reciclo aqui, né? Então eu vou colocar aqui, eu vou também dar um merge aqui, tá? Aí vou fazer aqui reciclo, tá? E aí eu vou ter dois tipos de moléculas aqui, o propano e o propeno. Então eu vou colocar aqui C3H8 e C3H6, certo? Então eu posso vir aqui no reciclo e colocar os valores. Aí eu preciso encontrar quais os valores. O valor do propano eu não sei qual é, tá? Porque aqui eu não tenho como calcular ele. Então eu vou deixar assim. O valor do
propeno que tem aqui, ó, é 5% de N7. N7 é o propeno da saída, que é esse aqui. Então, para o propeno, eu vou fazer a formulita, né? Vou fazer N7 lá, que é o L, 6, eu acho, sim, L6 vezes 0,05, que é 5%. Então, eu tenho aqui o valor de 4,75, né? O outro eu não consigo calcular, o N9 eu não consigo calcular. Aí eu vou vir aqui e vou usar esse ponto aqui como sendo o ponto de mistura. Então, vamos colocar aqui, que é esse ponto aqui, né? Esse ponto que está aparecendo aqui, que eu estou mostrando com o mouse. Às vezes eu falo esse ponto aqui, mas é para vocês acompanhar a setinha do mouse ali. Então, ponto de mistura, tá? Aí eu vou alargar um pouquinho aqui para não ficar feio, né? E aí o ponto de mistura vai ter N1 vai ser o N9 somado com a alimentação e o N2 vai ser igual ao N10, né? Porque o único propeno que tem aqui só pode ser o propeno do N10. Então, para o propeno, eu já posso colocar aqui. Propeno é igual a H11. Isso, H11. Daí ele já está aqui, né? Deixa eu colocar aqui C3H6. Que aí aqui eu sei que é 0, né? Essa entrada aqui. E eu sei que aqui é H11. Agora, eu sei que o N6 vai ser igual a 0,055%, olha ali, ó, do N3. Então, eu sei que o N3, que é esse valor de propano, perdão, essa confusão propano toda hora, né? Mas eu sei que o propano aqui, ele vai ser igual a ele vai ser igual proporcional ao que sai aqui. Esse valor aqui é 0,555% do propano que a gente vê aqui. Eu vou colocar aqui essa legendinha aqui, eu vou repetir aqui, ó, pra gente ter ela. Então, quanto que é o propano? Vai ser igual a L5, que é aquele valor aqui, dividido por, eu vou abrir parênteses, 0,555 vezes, dividido por 100, porque é por cento. 0,555% significa que é 0,555 dividido por 100. E aí eu vou ter esse valor. E aí esse valor aqui, ó, é 900,9. Né? E esse aqui vai ser o que sai aqui como produto. O reciclo, agora a gente pode achar, ó, o reciclo vai ser o quê? Vai ser esse valor aqui que sai de N3 menos o que sai aqui como produto, que sai junto como produto. Então, o reciclo vai ser igual. Vocês fizeram isso à mão, né? Agora a gente está fazendo no Excel. Vai ser igual a H, deixa eu ver qual, 5, acho, né? Isso, H5 menos L5 também. O bom de colocar todos na mesma altura é porque aí assim, ó, uma vez que eu achei qual que é esse aqui, eu já consigo achar qual que é esse, né? Então, H5 menos L5, e aí pronto, ó, tá aqui. O 895, esse é o reciclo que vem para cá. E no ponto de mistura aqui, agora eu também já consigo saber, né? Porque o que vem daqui, entra aqui e se junta com o que tá entrando aqui, né? O que está entrando de propano, mais o que está sendo reciclado de propano, vai se juntar no ponto de mistura. Então, a gente tem aqui igual a C3H8 ali, deixa eu ver, vai ser o D5 mais o H10. Isso, ó, os dois. Aí o Excel aqui, a minha versão, ele já deixa coloridinho, então eu consigo ver quando é que eu estou usando a célula certa. E dou Enter. E aí, basicamente, é isso, né? Tenho aqui já separadinho por o que cada um faz depois cada uma das correntes. Agora falta essas duas correntes aqui. Essa corrente aqui, C3H6 de propeno, ela vai ser igual a essa aqui. Tem um truquezinho, né? Porque a gente não sabe exatamente quanto ela é. Por quê? Porque aqui tá saindo
e aqui está entrando, mas a gente não sabe exatamente quanto que está se formando aqui. Mas a gente sabe que o que está saindo, ele só pode ser o que está saindo aqui, 95, menos o que está vindo de refluxo para cá. Porque, ora, fora isso, não tem nenhuma outra fonte. Então a gente pode colocar de propeno, né? Então a gente pode colocar que o propeno que sai do reator é igual ao L6 mais o H11, que é esse aqui, né? Todo o propeno que entrou aqui ou saiu por aqui como produto ou saiu do separador como reciclo. Uma das duas tem que ter acontecido. E aí eu consigo saber ali qual que é o valor, né? O hidrogênio já é até mais tranquilo, porque o hidrogênio, todo hidrogênio que sai, todo hidrogênio que vem para cá sai aqui. Então, no hidrogênio eu tenho que ele é igual ao L7. E aí eu tenho aqui todo o valor de hidrogênio saindo aqui. E com isso ele está completo, né? Esse balancinho de massa aqui já está completo. E aí agora eu posso calcular a conversão no reator, por exemplo. Então, deixar duas células ali e colocar conversão no reator, né? Que é o quanto ele passou foi convertido na primeira passagem pelo reator. Isso vai ser o quê? Vai ser igual a o propeno que se forma aqui, ou seja, H6, dividido pela alimentação que entra aqui no reator, ou seja, E5, certo? E aí a gente tem aqui que H6 aqui vai ser não, perdão. Acabei me confundindo, porque aqui entra propeno daqui, né? O ideal é fazer assim. A conversão, então, vai ser H5 dividido por H5 dividido por E5 também. Isso, agora sim. Aí a gente tem que a conversão... Opa, peraí. 1 menos. Aí a gente tem que a conversão é de 9%. Por que eu inverti aqui o valor? Porque o que sai no reator aqui de propano, né, ele é o que não reagiu, na verdade, e não o que reagiu. Então, tudo que reagiu é esse valor que entra aqui, menos o H, dividido pelo que entra. Então, também posso fazer assim. Vou fazer dessa forma, então. O E5, aí tem que colocar em parênteses, né? É bom sempre colocar em parênteses, menos o H5 dividido por E5. E aí agora sim a gente tem aqui a conversão no reator nessa primeira passagem. A razão de refluxo também, que é outra variável pedida, vai ser igual aqui ao somatório do que entra, né, nesse reator, dividido... Peraí, deixa eu ver, deixa eu só olhar aqui qual que é a equação, porque agora acabou de sair da minha memória. Deixa eu ver aqui, eu tô olhando no livro, aí vocês não vão conseguir ver, mas tá no exemplo ali, que é aquele exemplo 4.7.2, né? Então a gente tem aqui no reciclo, vai ser mol de reciclo
sobre mol da alimentação virgem. Então a gente vai ter aqui mol de reciclo, que vai ser a soma desses dois aqui. Então a gente vai ter aqui H10 mais H11 dividido por alimentação D5. E aí a gente vai ter aqui a razão de 9, né? Essa aqui, para a gente deixar em porcento, a gente pode colocar um parênteses aqui, e aí multiplicar toda ela por 100, e aí a gente vai ter a razão ali, a conversão em percentual, ou seja, o percentual aqui vai ser 9,5% e a razão de refluxo é de 9 vezes, certo? Então, aqui basicamente está já tudo resolvido, e aí a gente pode mudar os valores, ó. A gente pode colocar 600 na alimentação. Aí você vê que os valores aqui eles mudam, ó. Mas os valores de conversão e de razão de refluxo, nenhum deles muda. Então você pode colocar 20, pode colocar 18, pode colocar 1899 e ele vai fazer o cálculo para todos esses valores aqui sem precisar, deixa eu ver aqui, sem precisar vocês fazer o cálculo na mão sempre. E mais do que isso, como a gente linkou aqui a conversão, você pode, mas isso aqui se fosse 80%, não tem problema, você pode colocar aqui 80%, ele também faz a diferença aqui, né? Faz a modificação. E se fosse 60%, também faz. E se fosse 79%, também faz. Então, fica bem tranquilo, bem bom de fazer qual é digamos assim, qual que é o valor, né? Qual que é usar várias conversões, usar várias razões de alimentação. Isso dá até para ir além, né? Dá para, por exemplo, vincular a conversão e mudar, por exemplo, os fluxos de acordo com a razão de refluxo. Aumentar a razão de refluxo, diminuir a razão de refluxo, né? Vocês também podem fazer isso, né? Posso colocar um exemplo aqui. Ao invés de usar essa equação para determinar, eu vou deixar ela em 9 e aí o reciclo vai ser em função desse 9 aqui, né? Mas aí isso vai ficar para uma próxima vez. O que eu quero mostrar para vocês agora é tendo a conversão como uma função da temperatura, tá? Então vamos vou colocar aqui temperatura. Deixa eu ver se o processo diz aqui a que temperatura isso acontece. Acho que não diz. Não diz. Que pena. Vamos dizer que a temperatura, então, ela vai estar em 298 Kelvin. Eu vou colocar aqui na temperatura em Kelvin, né? E a conversão, então, vai ser igual a... Deixa eu ver quanto é que é aqui. Quer fazer conta no Excel? Dá para fazer assim, ó. 295 dividido por 298 vai dar 0,31. Então, tá. Vamos dizer então que esse processo aqui acontece a 25 graus e a gente vai fazer aqui, ó. Isso aqui é uma gambiarra, mas eu vou fazer aqui, ó, igual a 0,32 vezes B7. E aí agora, isso aqui eu posso tirar fora já. Agora eu posso fazer a conversão em função da temperatura. Quer ver, ó? 200. Já caiu para 64. 180. Aí caiu para 57, né? Só que se vocês passarem muito de 300, colocar, sei lá, 600, aí vai passar
de 100% de conversão. Aí vai começar a aparecer um monte de valor maluco aqui. Então essa conversão pode ser no máximo 100%. Então pode ir até 320, vamos ver? Já não serve. Ó, aí começa a aparecer um monte de valor maluco, ó, valor negativo. Aí tá errado, né? 315, então, já, ó, por um pouquinho mais de 100% que aparece, já aparece um monte de valor negativo, né? Então, cuidado aí quando vocês forem fazer. Mas se for 312, ó, aí fica tudo ok, ó. Os valorzinhos ali estão bem direitinho, nenhum valor negativo. Agora, deixa eu fazer então, por exemplo, o gráfico, né? Vamos pegar aqui temperatura e vamos pegar aqui o C3H6 em mol, tá? Então C3H6, aí vamos colocar aqui, deixa eu colocar desde 150 graus até 300 Kelvin. Quando vocês querem fazer assim, vocês não precisam ficar, né? 153, 154, 155, 156, né? Não precisa fazer isso. Vocês botam os 3 primeiros aqui, ou os 6 primeiros, e aí só clica. Quando aparecer essa setinha preta aqui, ó, tá pequenininho ali, mas dá pra ver. Aparece a setinha preta, ou a cruzinha preta, aí dá pra clicar pra baixo, ó, e arrastar. E ele vai mostrando o número ali, ó. Então vamos até 300. Tá vendo? Pum, foi até 300. Agora eu volto lá para cima. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o produto aqui, né? Essa mesma equação, eu vou colocar ela aqui. Então eu vou colocar aqui, vai ser igual a D5, que é a alimentação, vezes a conversão ali, né? Que é B8, tá? Só que aqui, aí a gente vai ter um problema, na verdade. Então, primeiro, antes de fazer isso, eu vou colocar uma outra coluna aqui, para não dificultar mais, eu vou colocar conversão aqui, tá? E aí vou colocar, vai ser igual a 0,32 vezes a temperatura ali. Então, a temperatura vai ser D20. E aí, a mesma coisa eu posso fazer, ó, clicar e arrastar até embaixo. Por que eu estou fazendo assim? Para ficar menos complicado. Tem uma outra forma de fazer isso, só que essa forma, por enquanto, para eu não ter que pensar muito aqui também, eu só faço aqui e já fica mais rápido. E aí, agora sim, agora eu vou pegar o produto, que vai ser C3H6 em mol. E aí o que vai ser esse produto? Vai ser a alimentação em D5 vezes a conversão ali em E20, que é isso aqui. E aí eu tenho aqui a conversão. Então eu posso clicar também e arrastar até embaixo, que ele vai fazer a cópia de todos. Aí agora, tá? Agora que... Ops, deu o valor errado aqui, deu? Ué, será que aconteceu aqui? D6 e 21. Ah, eu sei o que deu errado. Deixa eu ver. Tá, já sei o que deu errado. Aqui, se vocês verem, deu errado. Apareceu uns negócios sem sentido e tal. Por que apareceu isso? Inclusive tem uns que aparece o valor. Ah, sim, porque ele tá pegando os valores daqui. Isso aqui deu errado, tá? E por que deu errado? Porque ele tá colocando esse valor aqui e ele tá descendo. Por isso que todos esses são zero aqui. Porque todos esses valores aqui ele tá transportando para cá. Quando eu não quero que ele faça isso, eu vou colocar dois cifrão, um cifrão aqui e um cifrão aqui, para ele trancar aquele valor. Agora sim. Agora ele sempre vai manter o D5, olha ali, ó. Sempre vai manter o D5. Agora eu posso vir aqui, clicar e arrastar também. Certo?
Aí agora sim eu tenho aqui dois eixos, né? O eixo da temperatura e da conversão e o CH3 em mol. Aí o que eu faço? Eu seleciono todas as temperaturas aqui. E aí no Windows vocês vão segurar Ctrl, tá? Eu vou segurar o Ctrl aqui e vou selecionar todas as conversões aqui, certo? No início vai escapar, daí vocês perdem, mas é só selecionar essas duas aqui segurando Ctrl. Aí agora vocês vão vir aqui em inserir, insert, e aí vocês vão vir aqui nessa pontinho aqui dos scatter, gráfico de dispersão. E aí vocês vão clicar aqui e aí vocês podem escolher uma das linhas. Eu normalmente gosto dessa linha aqui que não tem nada. Não gosto dessa linha com pontinho porque às vezes atrapalha. Então você escolhe essa linha aqui e aí vocês vão ter aqui, né? A temperatura e a quantidade de propeno em mol, né? Para essa alimentação aqui. Se eu botar de volta para 100, ele vai corrigir todos os valores e vai corrigir no gráfico também, ó. Isso que é isso que é legal aqui, né? Eu coloquei 100 e aí ele já... Ué, mas deu algum erro aqui, deixa eu ver. D5. Ah, eu sei que erro que deu. Aqui eu tô com a conversão em porcento. Falta eu dividir por 100. Né? Então eu tenho que vir aqui e colocar dividido por 100. Por quê? Porque é percentual, né? Uma coisa que é 40% não é vezes 40, é vezes 40 dividido por 100. Então tem que vir aqui e colocar o dividido por 100. Agora que ele está dividido por 100, daí eu posso clicar e arrastar. E aí ele já atualiza os valores. E aí o gráfico aqui já se atualiza também. Então, com uma alimentação de 100, né? Se eu tiver nessa fórmula aqui que eu fiz só por acaso ali, só para mostrar como exemplo, vai ter esse comportamento aqui linear, né? No caso, se vocês tiver outra equação, daí vocês vão ter que colocar essa outra equação aqui, né? Não vai ser tão simples, vai ser de acordo com a equação que vocês têm ali. E aí vocês têm aqui um gráfico da temperatura e a formação de propeno nesse processo aqui, né? Então, ver como Excel é bem útil, porque olha só, dá para mudar aqui, ó, ele já muda tudo e já atualiza o gráfico também. Vê que legal que é, né? Então, é por isso que quando vocês forem trabalhar, provavelmente ou vocês vão usar algum outro tipo de software ou vocês vão usar o Excel. E aí é isso, então, né? Se vocês tiverem alguma dúvida ao longo desse tempo aí, vocês perguntem que eu vou estar aí respondendo qualquer dúvida que vocês tiverem. Certo? Então, até a próxima.